Olá, pessoal. Saúde e paz para todos vocês. Hoje nós vamos discutir um pouco sobre o transporte seguro do paciente com COVID-19. Bom, o transporte do paciente, ele só é iniciado a partir do momento que ele estiver estabilizado dentro da ambulância, né? É muito importante que as equipes elas estejam atentas à segurança do paciente, bem como à segurança dos próprios integrantes da equipe. E essa segurança da equipe, ela está diretamente relacionada com a utilização do EPI, né, ou da paramentação adequada para o estado clínico do paciente. Bom, então, quando a gente fala em segurança do paciente, então eu falei que a segurança da equipe, ela está relacionada ao uso do EPI adequado, né, da paramentação adequada, e a segurança do paciente, ela está relacionada com a redução, né, com a redução dos possíveis danos que esse transporte ele pode causar no paciente, tá ok? Bom, e como é que a gente faz, né, para reduzir esses danos causados ao paciente, né? Conhecendo todos os riscos, né, inerentes a esse transporte. Então, a partir do momento que a gente consegue identificar os riscos a que esse paciente ele está sujeito ou a que ele está exposto, nós vamos começar a trabalhar, né, com os comportamentos que previnem ou reduzem o número de erros, né, durante o transporte, tá? E como é que a gente faz isso? Através de capacitação e de educação permanente das equipes responsáveis pelo transporte do paciente. Bom, então, quando a gente fala em um transporte de qualidade, nós associamos essa qualidade a 3 fatores super importantes. O primeiro deles é não agravar o estado de saúde da vítima, né? O segundo, minimizar as complicações, né, a que esse paciente ele pode estar exposto e buscar estabilizar esse paciente hemodinamicamente em menor tempo possível antes de iniciar o transporte. Então, a instabilidade hemodinâmica, ela é um fator que contraindica o transporte do paciente. Bom, atualmente nós trabalhamos dentro do Sistema Único de Saúde, né? E aí no qual a gente considera o SAMU 192 como a principal estratégia de remoção de vítimas ou de pacientes, né? Nós temos aí as ambulâncias terrestres do tipo B e D, que são as unidades de suporte básico, chamadas de USB, e as unidades de suporte avançado, que são as USAs, né? Nós temos uma unidade de suporte avançado aérea, né, que é o helicóptero, que atualmente em Minas Gerais e em Belo Horizonte funciona em parceria com o bombeiro, né? Então o Corpo de Bombeiros, ele fornece a aeronave, o piloto, o copiloto, então a equipe de bordo, e o SAMU, ele fornece a equipe de saúde, então médico e enfermeiro. Nos locais onde nós temos aí uma rede hidrográfica, né, ampla, nós temos, então, a utilização das ambulâncias. E em locais de difícil acesso, áreas rurais, nós temos aí o veículo de intervenção rápida, que é chamado também de VIR, né? Então, ele é um veículo com tração nas 4 rodas, ou seja, que é capaz de acessar áreas de difícil acesso, que é modificada ou adaptada para o transporte de pacientes. Bom, em relação aos equipamentos, é importante que a ambulância ela esteja em boas condições de funcionamento, que ela tenha combustível adequado, que ela tenha pneu reserva, né? Porque como todo veículo está sujeito aí a intercorrências, né? A equipe de enfermagem, ela deve verificar todos os suprimentos de materiais e medicamentos que são necessários para o transporte, né? Então, nós devemos ter todos os materiais e todos os medicamentos suficientes para o trajeto desse transporte, né?
tudo que não for utilizado, levando-se em consideração a atual pandemia do Covid, deve ser armazenado, né? Os equipamentos, eles devem estar em boas condições de uso, né? Então, todos funcionando com segurança, né? E o sistema de comunicação, ele também deve estar funcionante, né? De forma que a equipe, ela possa se comunicar com a central de regulação de forma clara e efetiva. Bom, quando a gente fala em transporte aéreo, eu achei interessante trazer para vocês que hoje, quando nós vamos transportar pacientes de COVID, né, na usa aérea, né, nós devemos utilizar a cápsula de isolamento ou maca-bolha. Então, esse dispositivo, ele é importante por quê? Porque ele evita a propagação ou a eliminação de aerossóis no ambiente. Então, se a gente considerar uma aeronave, né, e todos os equipamentos eletrônicos que ela possui, então a sua higienização, ela é muito mais complexa do que uma ambulância, né? Então, por isso, esse paciente ele é colocado dentro dessa cápsula de isolamento, né? A fim de não propagar para o ambiente os aerossóis que contenham partículas do vírus, tá ok? Bom, nós temos 3 níveis de transporte. Por que é importante a gente saber os níveis de transporte? Porque para cada nível de transporte, nós temos uma paramentação adequada, tá bom? Então, o transporte de nível 1, normalmente é aquele transporte realizado do centro de saúde para a UPA de referência do paciente, tá? Normalmente são casos de pacientes com síndrome gripal, né, com sintomas leves, sem gravidade clínica, né, e ele pode ter ou não fator de risco, como, por exemplo, hipertensão e diabetes. O transporte de nível 2, ele é um transporte que também pode ser realizado do centro de saúde para a UPA de referência, no entanto, ele é menos comum, né, menos frequente, e a grande maioria é feita da UPA para o hospital. Nesses casos, são pacientes que apresentam, né, síndrome gripal, mas com um agravamento clínico, né? Então, são pacientes normalmente que têm uma desestabilização da sua patologia de base, da sua doença de base, então, por exemplo, da hipertensão ou do diabetes, e tem um desconforto respiratório ou uma taquipneia. O transporte de nível 3 é um transporte que, com grande frequência, né, ou na maioria dos casos, ele é realizado da UPA de referência do paciente para uma instituição hospitalar, tá? Seja para uma unidade de internação ou seja para um CTI, sendo que a grande maioria do transporte de nível 3 são pacientes que são encaminhados para a unidade de terapia intensiva, tá? Então, nesses casos, são pacientes que possuem uma gravidade clínica importante, né? Associado a uma síndrome respiratória aguda, tem um agravamento e uma descompensação da doença de base, né? E na sua grande maioria são pacientes que estão entubados ou que necessitam de ventilação mecânica. Bom, então, como eu falei anteriormente, para cada nível de transporte, nós temos um tipo de EPI utilizado ou recomendado, tá? Então, para o transporte de nível 1 e de nível 2, estão lembrando que o nível 1 é um paciente que tem sintomas gripais leves e o nível 2 é um paciente que tem sintomas gripais, mas com um agravamento da sua doença de base. Normalmente, esses pacientes em utilização de O2 por catéter nasal ou de máscara facial com reservatório. Então, para esse tipo de transporte, a equipe ela necessita utilizar os seguintes EPIs: gorro, máscara cirúrgica, capote ou avental impermeável, luvas de procedimento, óculos e protetor facial. Daí vocês podem perguntar, mas professora, eles não estão usando máscara N95. Então, tanto a OMS quanto a Anvisa, elas recomendam a utilização da máscara cirúrgica para procedimentos
que não envolvem liberação de grande quantidade de aerossol. Então, como o paciente ele não está entubado, né, a máscara cirúrgica associada ao protetor facial ou face shield, ela oferece uma excelente proteção para o profissional de saúde. Lógico que, se o serviço disponibilizar, né, a máscara N95, melhor ainda, tá? Mas a utilização da máscara cirúrgica, ela é recomendada, né? Tanto pelo OMS quanto pela Anvisa, e ela oferece boa segurança para a equipe. No transporte de nível 3, que normalmente é um paciente grave com síndrome respiratória aguda, né? A equipe deverá utilizar gorro, máscara N95, macacão impermeável, que é um macacão de polietileno de alta densidade, né? Luvas de procedimento, óculos e protetor facial. Então, por que nesse tipo de transporte é mandatório se utilizar a máscara N95? Porque o paciente ele está entubado, ou a equipe ela pode necessitar fazer algum procedimento que envolva maior risco de dispersão de partículas ou de aerossol. Então, por isso, nesses casos, a equipe deve utilizar a máscara N95, tá ok? Bom, durante o transporte, esse paciente, ele deve ser o tempo todo monitorado. Então, ele deve estar com oximetria de pulso, ele deve estar com monitorização cardíaca. Os sinais vitais, eles devem ser avaliados antes da mudança dessa vítima da cama para a maca de transporte, e sempre que a equipe achar que houve uma piora de algum dos padrões monitorados, a ambulância ela deve ser parada e os sinais vitais reavaliados, tá? Então, a avaliação da vítima durante o transporte, ela é extremamente importante. Então, o acompanhamento dos parâmetros aí de monitorização, tá ok? Bom, além disso, o que mais pode auxiliar o paciente durante esse transporte? Então, se é um paciente que está entubado, a sondagem gástrica, ela é uma medida auxiliar que vai beneficiar muito o paciente. Por quê? Porque diminui o risco de vômito e de aspiração. Apesar que o paciente entubado, né, esse risco ele quase não existe. A sondagem vesical, também por ser um paciente mais grave, quando o paciente é mais grave, ele é um marcador de perfusão renal, do estado volêmico, então também é importante para avaliação dessa vítima, né? E em algumas ambulâncias, não é o caso do SAMU, tá? Algumas unidades, elas possuem monitores que avaliam a gasometria arterial, tá? O tempo todo, avaliam o paciente. Então, nesse caso, nós não temos, mas é importante se tiver uma gasometria prévia ao transporte, tá ok? Bom, os transportes prolongados, ou seja, transportes de longa distância. Então, um exemplo que eu posso dar para vocês hoje é um transporte, por exemplo, da UPA Venda Nova, em Belo Horizonte, ao Hospital Eduardo de Menezes, que fica no Barreiro, né? Então, ele é um transporte prolongado. Então, durante esse tipo de transporte, a gente deve considerar 3 aspectos, né? Ou avaliar 3 aspectos. Primeiro, os aspectos relacionados ao paciente. Segundo, relacionados à equipe. E terceiro, relacionados ao equipamento, tá? Então, o paciente. Então, o condutor, ele deve identificar uma rota mais rápida, né? Para se chegar ao destino final, que é o hospital, né? Ele deve manter o ambiente seguro, arejado e protegido, né? A maca, ela deve estar devidamente acoplada à ambulância e o paciente fixado na maca de maneira adequada, né? E a vítima ela deve estar numa posição que facilite o acesso da equipe a ela. Os dispositivos de via aérea, então tubos, eles devem estar com filtros. Então, hoje, todos os pacientes entubados devem utilizar pelo menos um tipo de filtro de barreira, né? Monitorado, né? Então, a saturação de O2 ela deve ser monitorada e esses dispositivos devem estar devidamente fixados, né?
Equipamentos e acessórios não devem ser colocados sobre a vítima, porque isso pode levar a lesões adicionais. Então, eles devem ser posicionados dentro da ambulância de forma segura e que impeça que eles caiam sobre a vítima durante o deslocamento, né? Os acessos venosos, eles devem estar pérvios e os catéteres devem estar devidamente fixados. Então, um paciente grave desse, ele tem que ter um acesso venoso de segurança, seguro, né, e pérvio, tá? Os equipamentos e os medicamentos que talvez a gente possa necessitar durante o deslocamento, porque, por exemplo, a vítima ela pode instabilizar durante o transporte. Então, pode ser que a gente necessite fazer uma medicação nessa vítima. Então, tanto os equipamentos quanto os medicamentos, eles devem estar em locais de fácil acesso da equipe durante o transporte, né? A equipe, gente, ela é a mais, né? Então, os profissionais, eles são os mais vulneráveis aos riscos ocupacionais, né? Então, por isso, uma das recomendações é que a gente não faça nenhum procedimento com o paciente com o veículo em movimento. Então, sempre que o paciente ele apresenta algum tipo de instabilidade, nós devemos solicitar ao condutor que pare o veículo, né? Se for um veículo terrestre, e aí a gente faz o procedimento, tá ok? Então, a equipe ela deve utilizar os dispositivos de segurança adequados, né? Então, os EPIs, ao se sentar na ambulância, todos os profissionais devem utilizar o cinto de segurança, né? Para que esse transporte ele se torne bastante seguro. E aí, agora eu vou falar para vocês algumas recomendações, né? Antes da gente realizar esse transporte. Primeiro deles é verificar o funcionamento das máquinas e dos equipamentos. Então, se está tudo ok para o transporte. O banco do condutor, ele deve ser protegido com saco plástico. Por que isso, gente? Porque na grande maioria das ambulâncias, os bancos frontais, eles são de tecido. Então, isso dificulta, a higienização após o transporte, tá? Então, por isso, esse banco, ele deve estar envolvido em plástico ou em papel filme, tá? Todos os materiais e equipamentos que não forem utilizados, que não serão utilizados no transporte, eles devem ser acondicionados em compartimentos fechados ou em sacos plásticos. Então, para isso, é necessário que a gente tenha a história clínica da vítima, como é que ela está, desse paciente, como é que ele está, né? Quais são os equipamentos que eu vou utilizar, quais são os materiais que eu vou utilizar, porque o resto todo deve ser acondicionado e envolvido em sacos plásticos, tá? A ambulância, ela não, nós atualmente nós não utilizamos ar-condicionado nas ambulâncias, né? Então, o ar-condicionado ele deve estar desligado e todas as janelas devem ser abertas. Além disso, um outro procedimento que a gente faz que melhora a nossa segurança é ligar o exaustor da ambulância, tá ok? Bom, o paciente, ele deve ser identificado com pulseira, né? Se possível, com uma pulseira que sinaliza o seu estado de saúde, a sua gravidade, né? A equipe deve utilizar a paramentação adequada de acordo com o nível do transporte ou com o quadro clínico da vítima, né? Todo paciente suspeito ou confirmado de COVID deve utilizar a máscara cirúrgica. Então, se o paciente estiver com catéter nasal, por cima nós vamos colocar a máscara cirúrgica. Se o paciente estiver com máscara facial com reservatório, por cima, máscara cirúrgica. Se o paciente estiver entubado, por cima nós colocamos a máscara cirúrgica. Então, isso visa aumentar a segurança do transporte e reduzir a liberação de aerossóis, tá? Em relação aos equipamentos, né? A gente sempre tem que estar muito atento com colocar os equipamentos nos locais adequados, fixá-los adequadamente e nunca colocá-los em cima da vítima, a fim de prevenir traumas e quedas. Bom,
Proteger a pele de lesões adicionais, né? Então, é importante que antes de transportar a vítima, nós retiremos toda a roupa suja. Se ele tiver com uma roupa úmida, a gente vai solicitar a troca dessa roupa. Se a fralda tiver necessitando ser trocada, a gente vai pedir para fazer a troca de fralda, né? E nunca colocar o paciente diretamente sobre a maca. Então, nunca colocar a pele do paciente sobre a maca, porque a maca é de plástico, né? Então, esse procedimento visa reduzir lesões por fricção e por cisalhamento. Então, a gente sempre utiliza o lençol para transportar o paciente, tá? Quando a gente finaliza o transporte, essa ambulância ela é higienizada em um local próprio e por uma equipe treinada, tá? Então, como que é feita essa higienização? A equipe, ela desce da ambulância paramentada e aí ela vai se desparamentar, tá? Eu vou deixar para vocês uns vídeos adicionais que mostram a paramentação e a desparamentação da equipe, tá? Sendo que a equipe ela só é autorizada a desparamentar no local onde é realizada a higienização da ambulância. Então, essa ambulância ela é limpa com água e sabão, após a água e sabão com hipoclorito e após o hipoclorito álcool a 70%, tá? Quando ela é limpa, ela é fechada e deixada lacrada por 10 minutos, tá? Então, a equipe ela vai descer, ela vai se desparamentar e vai se paramentar novamente com uma paramentação para limpeza, para higienização. E aí nós vamos higienizar os materiais e os equipamentos que nós utilizamos nesse transporte, tá? Como que a gente higieniza esse material? Então, por exemplo, o monitor cardíaco, oxímetro, cabo do monitor de eletro, né? Nós vamos higienizar todo esse material com água e sabão e depois com álcool a 70%. Se o paciente estiver entubado, ou se ele estiver com máscara facial, a gente vai pegar esse material, acondicionar em um saco plástico, fechar e encaminhar para esterilização. Os face shields e os óculos, né? Eles devem ser lavados com água e sabão e depois friccionados com álcool a 70% ou com hipoclorito a 1% e deixando um tempo para secar. Os resíduos, todos os resíduos gerados no transporte de paciente com COVID, então, são considerados resíduos contaminados, né? Eles devem ser acondicionados em sacos plásticos próprios para esse tipo de resíduo. Esses sacos, eles devem ser amarrados e colocados em recipiente rígido próprio, tá? Que são os containers ou lixeiras, tá? Durante todo o transporte da vítima, ou a partir do momento que a equipe ela entra em contato com a vítima, nenhum tipo de comunicação com a central de regulação deve ser realizada, tá? Então, essa comunicação com a central, né, ela só é feita após o término do transporte e a desparamentação da equipe, tá? E o que a gente fala, né? O que é registrado na central de regulação? O sexo e a idade exata ou estimada do paciente, né? Porque em alguns momentos pode ser que esse paciente não tenha identificação, né? Um breve relato da sua história patológica, né? Quais são as intervenções que foram realizadas com essa vítima, inclusive com esse paciente, inclusive a sua resposta, né? Como foi o transporte, como é que ele se comportou, se teve alguma intercorrência ou não, e o tempo estimado que foi gasto para o transporte. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para falar com vocês, né? Vou deixar aqui as referências que eu utilizei e também vou deixar para vocês as referências. Vou deixar para vocês em anexo alguns vídeos que mostram a paramentação e a desparamentação da equipe, tá ok? Qualquer dúvida, eu estou à disposição. A gente pode ver uma maneira de se comunicar, tá bom? Um abraço e até a próxima.